problema com o nome. O meu nome é uma complicação, né? Anderjoce. E se você rir, você não vai para o céu. Tem gente aí segurando os dentes, né? Quando eu era criança, o meu irmão mais velho, que se chamava Anderson, me causava grande inveja, porque eu queria que meu nome fosse Anderson. Talvez não só por causa do meu nome ser um nome incomum, mas porque ele era quem sabe, o mais velho, né? E o mais velho traz toda uma simbologia por trás. Ele é o mais responsável, ele é o maior, ele é, depois da mãe e do pai, aquele que toma conta. E um dia eu perguntei à minha mãe se eu poderia mudar o nome para Anderson, porque na minha cabeça de criança era muito simples, né? Era só parar de me chamar de Anderjoce e começar a me chamar de Anderson. Mas as coisas foram mudando e eu me acostumei, não muito, né, com o nome que tenho. Mas você já parou para perceber que o nome fala muita coisa sobre a gente? O nosso nome fala muito sobre quem a gente é. Não necessariamente a simbologia por trás do nome, né? Como era na história do Antigo Testamento, todo nome tinha um significado. Mas quando a gente pensa no nome da gente, ou quando a gente é chamado pelo nome da gente, muita coisa emerge disso. Haja visto que quando a gente encontra alguém que não vemos há muito tempo, ou que não conhecemos tão intimamente, e ele sabe o nosso nome, parece que traz para o encontro um tom de intimidade, não é? Não sei se você concorda comigo, mas quando eu me encontro com alguém que eu conheci pouco, e ele diz, oi Anderjoce, para mim ele me conhece, né? Porque normalmente não se lembraria. Um lógico chamado Peirce, ele vai dizer que para que a gente conheça um objeto, é importante a gente reunir tudo que aquele objeto funciona, todo o seu funcionamento na prática. E depois você junta todos esses valores. E aí você vai, de fato, chegar ao seu conceito sobre o objeto. Eu sei que ficou meio confuso, mas eu vou explicar para você a grosso modo. Uma galinha, por exemplo. Para você saber se você conhece mesmo uma galinha, você precisa, segundo Peirce, reunir todos os atributos, todas as características de uma galinha. Quando você pensa numa galinha, o que você pensa? Ovo, cocoricó, não é? De galinha, o que mais? Ciscar de galinha, pintinhos, quem sabe cocô de galinha também, não é? Muita gente fala titica de galinha, uma coisa que a gente usa muito. Depois de você reunir todos esses conceitos, todas essas características sobre a galinha, não o conceito, você vai chegar à conclusão do seu conceito sobre galinha. Tudo isso é o que você conhece de galinha. Se esse princípio é válido para que a gente tenha ideias claras, porque é assim que se chama o livro do Peirce, né? Como tornar as nossas ideias claras. E o nome? Será que quando a gente fala, ou quando nós somos chamados pelo nome, o que ele significa para a gente? Quantas coisas estão atribuídas a isso? O que emerge, de fato, daquilo que a gente acha que nos representa? O que você colocaria no pacote, por exemplo, conceitual de quem é você, quando alguém te chama pelo nome? Quando você pensa no seu nome, o que é que vem à tona? Eu sei que muitos vão pensar bonito, sensual, alto, moreno, olhos verdes. Eu, de repente, acho que isso nem se enquadra em quem você é, mas será que a gente tem um conceito correto de quem nós somos? Será que quando a gente pensa na gente, o que a gente sabe da gente é honesto? Ou será que somos um embuste? Sobre esse ponto de vista, eu queria convidar você a ler Lucas capítulo 19. O Rubem Alves vai falar uma coisa enquanto você procura aí. Interessante, né? Diz que ele recebeu uma carta de um amigo e nessa carta o amigo dizia que teve um sonho e ficou apavorado porque no sonho ele esquecia o próprio nome. Lucas 19, vai procurando, eu vou contando aqui. E aí ele vai dizer que quando ele esqueceu do nome, ele esqueceu quem ele era também. E aí o Rubem Alves vai dizer que nomes são como gaiolas. Dentro da gaiola, junto com o nome, está justamente quem nós somos. Né? Lucas 19, a partir do versículo 1, e vamos conhecer, na verdade, a história que você está muito familiarizado, quem sabe por causa da música, né? Eu vou te ser sincero,
Sempre olhei com esse texto depois da música meio, como dizer, um certo preconceito, né? Porque eu acho a música muito chata. Não sei você. E aí, Zaqueu, para mim, acabou. Mas eu, estudando essa semana, acho que o texto tem muito a nos dizer. Ele não está, eu diria, aprisionado ao que fizeram dele. Vamos ler então, a partir do versículo 1. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe retribuirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? A história de Zaqueu só se encontra no Evangelho de Lucas. E certamente está aqui porque Lucas entende que o episódio de Jesus com Zaqueu é relevante. Eu acredito, segundo o Evangelho de Marcos, que os milagres, os feitos de Jesus, os encontros de Jesus não caberiam, né? Na verdade, João fala isso, que não caberiam em todo o livro se fosse relatar. Mas aqueles que eram mais, eu diria, importantes para quem o livro era direcionado estão na história. E o livro vai dizer para a gente, segundo Lucas, né? O relato lucano vai dizer que Zaqueu era alguém importante em Jericó. Era importante porque era rico. Era importante porque ele era ali o patrão dos cobradores de impostos. A gente tem alguma informação sobre o que era a cidade de Jericó, uma cidade reconstruída, e reconstruída com toda a pompa, com todos os recursos possíveis. Era ali lugar de se passar férias. Na verdade, Jericó. Jericó era o lugar onde você provavelmente escolheria dentro de Israel para descansar. Haviam árvores que causavam, então, no cenário da cidade, um lugar para se descansar à sombra, como o próprio relato mesmo descreve. Flávio Josefo vai falar do bálsamo que era produzido na cidade de Jericó, que era um bálsamo maravilhoso, tinha um valor medicinal e era vendido por um dinheiro muito caro. Então, corria muito dinheiro, fruto do comércio desse bálsamo e de outras coisas que se comercializava dentro da cidade. Então, a cidade em si ela era importante por causa do comércio, era importante porque havia sido reconstruído com tanta importância e relevância. E Lucas vai dizer para a gente que era importante também porque este homem que vai se encontrar com Jesus, que vai ter uma mudança de vida, está agora, nesse momento, numa espécie de correria para ver quem é Jesus. Ele como o texto diz, ele é o patrão lá dos que cobravam impostos, e esses cobravam para Roma. O cobrador de imposto era um funcionário de Roma. E normalmente o papel dele, como diz o texto, era cobrar impostos. Mas o problema, e o grande problema, é que esses estavam a serviço de Roma, então todo judeu olhava para ele com maus olhos. Porque, afinal de contas, ele estava trabalhando por inimigo. Ele era aquele que estava traindo a sua pátria, traindo a sua religião, traindo seus conterrâneos, traindo a sua crença, trabalhando para gentios. Porque me parece que a vida de um cobrador de imposto, ele era não só firmada no fato de que ele tinha que cobrar para Roma, mas que ele colocava uma porcentagem a mais para si. Então, de tudo que li, acho que o resumo seria mais ou menos esse. Se ele tivesse que cobrar 10% em cima dos seus bens,
ele cobrava 15 e 5 era dele, e ele embolsava, e assim ele enriquecia. Então, se esse é, na verdade, o grande problema que vai gerar o mal-estar com cobradores de impostos, assim como Mateus, que era um cobrador de impostos, se converteu, imagina o chefe desses, que provavelmente tinha uma comissão em cima da comissão daqueles que extorquiam o povo. E esse era Zaqueu, um homem mal visto, tanto que quando Jesus aceita o convite de estar na casa dele, o que a multidão diz? Esse homem vai ser recebido por esse pecador, porque para o povo ele sequer servia para participar das sinagogas, dos estudos, dos cultos. Ele era alguém impuro. Não sei se você está entendendo isso. A função que ele exercia era tão mal vista que ele era considerado impuro, não apto, não servia. Pois é. E é isso que está acontecendo no texto. A multidão se apinha para ver Jesus passar, estão concentrados na rua, não é? Esperando Jesus passar. Por quê? Além dos disses e me disses sobre Jesus, sobre tudo que ele havia feito até então em Israel, ele havia curado um cego de nascença na entrada de Jericó. Isso aí provavelmente deve ter gerado uma certa curiosidade de saber quem era, porque um cego de nascença era um cego que era cego desde criança, né? Como você pode entender, mas que sempre havia estado ali pedindo dinheiro. Era um personagem conhecido. Aqui em Timbó tem alguns personagens conhecidos. Eu sei de um que anda para lá e para cá com um carrinho com um monte de cachorro atrás dele. Qual é o nome dele? Aloys. Quem aqui já viu Aloys? Muita gente, né? Quem mora em Timbó sabe quem é o cara. Agora, se a gente sabe quem é numa cidade como Timbó, imagina um cego de nascença, que é cego a vida toda, que sempre ficou no mesmo lugar, pedindo dinheiro a todo mundo sabe quem ele é. Quando Jesus cura esse cara, provavelmente a cidade deve ter ficado sabendo que ele está em Jericó, está na entrada de Jericó, Jesus estava chegando em Jericó. E isso gerou uma curiosidade maior do que se ele não tivesse curado. E esse é o cenário, as pessoas estão ali aglomeradas, esperando, né, a passagem de Jesus, e o texto vai dizer para a gente que Zaqueu, que era rico, chefe dos publicanos, tentava ver quem Jesus era. É isso que está acontecendo, ele quer ver. Não sabemos até agora que tipo de motivação que leva ele a querer ver. Curiosidade, quem sabe, né? Porque está chegando alguém que está sendo falado na cidade e ele quer saber quem é. Mas aí o texto começa a revelar algumas coisas para a gente. Primeiro, que ele é rico. Segundo, que ele é chefe dos publicanos. Terceiro, que ele é pequeno. Ele é baixinho. E por causa do tamanho dele, ele não consegue ver. Não sei quem já passou por isso aqui. Eu, por exemplo, que não sou um cara de estatura muito alta, né? Às vezes tem que ficar na ponta dos pés para algumas coisas, algumas atividades. Eu imagino Zaqueu menor que eu, né? E tentando ver alguma coisa, mas não dava. O pessoal estava na frente. E eu posso até especular que por causa do tipo de relacionamento que ele tinha com os seus conterrâneos, ele tentando ver, deve ter tomado algumas cutucadas, alguns chutes na canela, porque o pessoal não gostava muito dele. E aí o escritor vai dizer para a gente que ele corre, no versículo 4, na frente. Então Jesus está vindo, né, no seu passo, a multidão cercando, os curiosos querendo ver. Diz que o escritor que Jacó, desculpa com Jacó, cismei com Jacó, que a gente estudou Jacó na EBD, mas não Jacó, Zaqueu, corre na frente, um baixinho veloz, né? Quem sabe se estivesse jogando na Copa do Mundo aí seria um ala, tanta velocidade, corre na frente, sobe numa árvore, né? Que vai chamar de sicômoro. Era uma pequena árvore que dava frutos, mas não era um fruto muito bom para se comer, e ela é, né? Na verdade, porque existe ainda, de uma estatura não tão alta que proporciona a um homem com baixa estatura como ele subir. Na verdade, pouco me importa, me parece que ele é um cara ágil mesmo, porque sobe rápido, né? E fica lá, na frente. Jesus vai ter que passar por lá, não é isso que o escritor diz para a gente? Diz que ele correndo na frente, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Então eu acredito que era uma rua estreita, né? As pessoas apinhadas, ele corre na frente, sobe lá na frente, não fica esperando. Há um lugar legal para se observar. O problema é que ele é rico, e um homem rico não corre. Um homem de respeito, na Jerusalém, na Israel do primeiro século, não corre, porque é vergonhoso. Correr era para servos, correr era para escravos.
porque quando eles corriam as pernas ficavam à mostra, porque a roupa deles eram aquelas roupas que a gente está cansado de ver nos filmes, que pega todo o corpo. Isso seria algo, na verdade, que para um servo, para um escravo normal, mas não para um homem de destaque como esse. E parece que, sendo qual for a motivação de Zaqueu, leva ele a se expor. Ele corre. E pior, sobe de uma árvore como um menino. Pensa num homem de destaque subir numa árvore para poder ver quem vai passar, que coisa mais estranha. Os escritores vão ser unânimes em identificar que Zaqueu não está sendo só movido por curiosidade, mas ele está pouco se lixando porque vão dizer para ele. O que importa é, de alguma forma, estar em um lugar que o tire dessa nebulosidade da multidão. A multidão se apinha, ele se destaca. Então, diz o texto que quando ele chega naquele lugar, sobe naquela árvore, Jesus está passando, ao invés dele ver Jesus, é Jesus quem o vê. Ele é surpreendido, eu acho, porque Jesus até o nome dele sabe. E o texto vai dizer para a gente que Jesus diz assim no versículo 5: quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Qual é eu acho, o cerne da narrativa aqui? Zaqueu quer ver Jesus. Ele tem uma motivação por trás que o leva a pagar uma espécie de mico. Ele corre, ele sobe na árvore, ele se posiciona estrategicamente, mas, por incrível que pareça, a iniciativa tomada é de Jesus e não dele. É Jesus quem o vê, olhando para cima e diz: desce depressa, Zaqueu. E ele sabe o nome de Zaqueu. Tudo bem, vamos levar em consideração que Zaqueu era um homem conhecido, e provavelmente seu nome também era conhecido. Mas o que levaria Jesus a escolher Zaqueu para estar na casa de Zaqueu? Tinha uma multidão, gente. Por que Zaqueu? Porque esse homem pecador, impuro, cobrador de impostos, será que no final da história havia um desejo incessante de Zaqueu de mudança? Será que a cura do cego de Jericó, os milagres que Jesus havia fazendo, tudo que havia sendo falado e estava ali na boca do povo, não gerou em Zaqueu um desejo, quem sabe, de conhecer mais, de quem sabe, se colocar ali como alguém que precisa de alguma forma se encontrar com algo que não seja a sua vida miserável que até então levava? Digo miserável não por causa do recurso, mas por causa da situação em que ele se encontrava. Se a gente lê a história com cuidado, tudo acontece muito rápido aqui. O texto é curtinho, né? Mas vai dizer, anote aí, isso salta no texto, pelo menos para mim, né? Há um movimento no texto, há uma dinâmica. Jesus está, 19, versículo 1, entrando na cidade, ele vem andando, não é? Acompanha comigo aí na sua Bíblia, ele está entrando em Jericó. E aí o versículo 4 diz que Zaqueu corre. Estão imaginando isso? Jesus entrando, Zaqueu corre na frente, sobe na árvore. Quando Jesus vê Zaqueu, ele diz no versículo 5, desce depressa. E aí no versículo 6 diz que ele desceu rapidamente. Percebe isso? Se eu tivesse múltiplas câmeras aqui, né? Quem sabe dá para fazer uma filmagem de Zaqueu correndo, não corre e desce nesse texto, que eu fico cansado só de narrar isso aqui. Ele corre, sobe na árvore, que já é um exercício, Jesus vem passando. Quando Jesus vê Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desce depressa. Ele desce depressa, correndo, e recebe Jesus com alegria. Parece que há uma urgência no encontro, e Jesus identifica isso. Eu queria, na verdade, ter as respostas aqui finais, mas na cronologia lucana, Jesus está descendo para morrer. Isso aqui é a última passagem dele. Ele aqui caminha para Jerusalém, caminha para a sua morte. Ele sabe que vai chegar em Jerusalém, não vai encontrar nada, na verdade, que lhe alente o espírito. Tanto que, permitam-me fazer esse comentário, na continuação, depois da mudança de Zaqueu, ele vai contar a parábola dos talentos, e ele vai entrar em Jerusalém e chora por Jerusalém. Essa é a narrativa. Ele vem andando, ele tem que passar por Jericó, não tem como se desviar disso, é caminho para Jerusalém, porque o caminho é Jerusalém. Ele vai andando para Jerusalém, e parece que
Zaqueu é algo não planejado aqui. Depressa, Zaqueu, desce daí, Zaqueu, me recebe rápido. Há uma urgência aqui, porque Jesus sabe que há de fato um plano, há uma trajetória que é a cruz. Agora eu me pergunto, será que Zaqueu não é o tipo de pessoa que investiu toda a sua vida em acumular tesouros? E ainda que a maneira que isso o levou a enriquecer não fossem as melhores possíveis, né? Porque ele vai dizer, se defraudei alguém. E provavelmente ele sabia da sua condição de corrupção. Zaqueu era um homem rico, mas que me parece não estava mais feliz com o estilo de vida que vivia. Zaqueu era um homem filho de Abraão, mas que sabia que a religião de seu tempo não o tolerava. Zaqueu era um homem de destaque, mas tinha conhecimento de que o Deus vivido por seus conterrâneos já não servia para ele, porque ele já não servia para Deus. E quem sabe essa hora de subir na árvore, de elevar o espírito, porque a maneira com que se vive aqui já não é suficiente. Quem sabe essa hora de se colocar para além da multidão. Quem sabe essa hora de tentar, quem sabe, clamar, ainda que no vazio e na correria do dia a dia, uma visita do Cristo, do Messias, seja o lugar perfeito para o encontro com Cristo. Seja o lugar perfeito para o encontro com Cristo. Porque quem sabe, quando a vida começa a colocar para a gente situações em que a gente só consegue perceber as ilusões que nos cercam, Deus não seja suficiente para nós. Quem sabe o tempo em que a gente está se saciando de qualquer outra coisa e já não consegue mais olhar para a alma, Deus não seja suficiente para nós. Quem sabe no tempo em que a gente acha que a vida pode ser conquistada com os nossos esforços e as nossas conquistas, Deus não é suficiente para nós. Mas eu acho que tem um tempo na vida de todo mundo em que a gente percebe que nada disso faz sentido mais. Que nada faz sentido. E aí é um momento que Deus olha para você. E eu quero quebrar, quem sabe, um mito aqui, de achar que é por causa do nosso comportamento, da nossa fé, da maneira com que a gente olha para Deus, que Ele olha para a gente. Porque eu acho que a gente tem isso muito enraizado na gente, a questão de achar que é necessário fé primeiro. E essa fé, uma fé salvífica. E eu tenho que desenvolver esse tipo de fé para que Deus de alguma forma me perceba. Eu sou avesso a esse tipo de coisa porque me parece que a fé é o desdobramento do encontro. É quando a gente não se cabe mais, quando a gente não se aguenta mais, quando a gente está a pedir socorro, desesperado, que de fato Deus vai fazer sentido. É justamente no momento que a gente cai de joelho no chão, porque não temos mais solução para nada, que a gente desiste de se esforçar, desiste de, quem sabe, lutar com as próprias mãos, desiste de dar murro em ponta de faca, que Deus olha para a gente e nos encontra. Quem sabe não é o fato de Zaqueu olhar na árvore para ver Jesus, mas o fato de Jesus saber quem Zaqueu era. E aquele momento de subir na árvore era justamente o que Jesus estava esperando para convidá-lo. Você está entendendo isso? Jesus, eu posso dizer, acho que com a boca cheia se tornou algo banal, gente. É banal. Evangelho é banal. Cristianismo é banalidade. A gente vê jogos de futebol em que o cara xinga, chuta e depois agradece a Deus. Deus não é muita coisa mais, não. A palavra Deus, o nome Jesus, pouco significa. É algo que eu acho passa como qualquer outro tipo de crença. E eu acho que isso só vai fazer sentido na vida da gente, só vai tomar uma forma, quem sabe, carregada de elementos que vão trazer uma vida vivificada, transformada, quando a gente desistir. Desistir. É o fim da picada, eu não me aguento mais, eu estou aqui num estado que eu não sei mais o que fazer de mim. E aí, quem sabe, o nome de Jesus é um nome que a gente valoriza e vai entender que isso é transformador. Sabe que tem algo mais no texto? A pressa.
pressa de Cristo. Zaqueu corre, Jesus encontra, manda ele descer correndo. Eu tenho que estar na tua casa, é hoje, Zaqueu, é hoje, não é amanhã. Quem sabe não havia tempo, quem sabe o plano de Deus já estava traçado, a cruz estava próxima, e Jesus tinha emergência, urgência nesse encontro, porque sabia que havia um clamor da alma de Zaqueu, em quem Zaqueu era, e era necessário acelerar as coisas. E quem sabe esse processo de cair em si, de reconhecer que já não sozinho não se consegue mais conquistar o mundo, esteja demorando demais. E a pressa, meu amigo, não, haja visto que Jesus mesmo vai fazer esse tipo de colocação, né? Porque eu tenho celeiros cheios e a vida está ganha. E Jesus mesmo vai dizer, mas se tu perder a vida hoje, não é assim que ele fala? Não é assim a parábola? E se você morrer hoje, meu amigo, que adianta ter o celeiro cheio? Eu acho que a palavra de Jesus na parábola tem a ver com o texto, porque não é uma maneira de ameaçar, não, mas é uma maneira de, quem sabe, gerar na gente uma atenção para isso. É necessário sim entender que Jesus é algo extremamente especial, é necessário sim entender que o reino de Deus é algo extremamente valoroso, mas é necessário entender que há uma urgência da parte de Cristo para que a gente tenha, quem sabe, uma seriedade no relacionamento com Ele. E eu acho que isso demora demais, demora na vida da gente, porque a gente às vezes joga isso na conta de Deus, quando for a vontade de Deus, quando for a vontade de Deus, quando Deus tocar no meu coração, quando Deus isso, quando Deus aquilo, e a gente acaba jogando, quem sabe, esse peso da responsabilidade para cima de Deus, porque a gente é covarde em assumir as responsabilidades com Ele. Será que não? Será que a gente não fica esperando um vento frio tomar a gente, um arrepio, quem sabe, um sonho, alguma coisa, para que a gente se levante, suba na árvore e diz, eu estou aqui, eu quero, eu preciso disso. É isso que está acontecendo com Zaqueu. Corre, Zaqueu, depressa, eu preciso estar na tua casa hoje. E eu quero te dizer uma coisa, essa emergência eu não estou inventando, não estou fabricando aqui não. Ela tem em toda a trajetória do Evangelho. Paulo tinha pressa, os apóstolos tinham pressa, Jesus tinha pressa. Já se passou 2000 anos e a gente pode dizer que está demorando tanto. Não se iluda, meu amigo. Não se iluda. Há pressa no reino de Deus. Há pressa na transformação. Há pressa na regeneração. Há pressa na salvação. É necessário a gente tomar de uma vez por todas uma decisão final de que queremos fazer parte disso. E descer da árvore. E com alegria recebê-lo. É claro que tem uma metáfora de recebê-lo. Recebê-lo. O que é recebê-lo, gente? O que é recebê-lo? O texto continua. E enquanto Jesus vai para a casa de Zaqueu, que o recebe com alegria, o versículo 7 diz que ao verem isso, todos criticavam, dizendo ele foi ser hóspede de um homem pecador. Eu acho que esse é um ponto negativo no texto. Porque ao mesmo tempo que você tem um Jesus com pressa de estar com Zaqueu, porque, quem sabe, viu em Zaqueu o desejo ardente de se encontrar com Jesus, ao mesmo tempo os justos, os santos, né? Os atletas espirituais condenam. O texto vai ser bem claro. A crítica deles não é a Zaqueu, porque Zaqueu eles já conhecem. A crítica é a Jesus. Esse aí, ó, quem sabe igual o Simão, não é? O fariseu, que vai dizer, se ele fosse profeta, ele saberia, né, que ela é uma mulher impura. Olha a palavra do povo. Ao ver isso, todos criticavam, murmuravam, dizendo, ele foi ser hóspede de um homem pecador. Eu acho que essa é a diferença de Zaqueu para a multidão. Zaqueu sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que é um defraudador. Ele sabe que é um pecador. Ele sabe que é impuro. Ele sabe que é alguém que não serve. Ele sabe disso tudo. Apesar de seu dinheiro, não comprou tudo. Não comprou tudo, não comprou aceitação religiosa. Não comprou a sua salvação. Ele sabe quem ele é. Por isso que ele se expõe. Por isso que ele já não se importa. Mas os justos, esses não precisam. Esses condenam. Esses acusam. Olha lá o pecador. Quem sabe a gente acabou virando uma espécie de farsa, sabe? A gente tem o discurso do quebrantamento na boca. A gente fala de quebrantamento, de arrependimento, de reconhecimento de pecado. A gente fala disso tudo, mas a gente não sente isso, sabe?
É só o discurso, é só a premissa, é só o princípio teológico. Eu sou um pecador. Fala, cara, como é que se fala isso? Eu sou um pecador. Sem sentir nada. Sequer vergonha. Vergonha. Você já sentiu vergonha? Já sentiu vergonha? Você já sentiu vergonha diante de Deus? Olhou para Deus e... estou com vergonha. Se não, você é justo. Você é justo. Você não precisa de nada. Você só precisa de um dedo para apontar para os pecadores. Mas se o pecado é algo que te incomoda tanto, gera na gente esse tipo de coisa. Esse tipo de desejo de se aproximar dele. É uma vergonha, mas uma vergonha que nos aproxima, porque a única coisa que pode nos elevar é o amor dele. A única coisa que pode nos transformar é o amor dele. Sabe o que mais nos arrebenta? Eu acho que esse é o problema aqui, quem sabe, da multidão, é que ele nos ama independente de quem você é, independente do que seu nome representa, independente do que tem no seu currículo, independente do que você fez, do que você deixou de fazer, independente de qualquer coisa. Eu falava aqui na escola bíblica, tem gente que causa tanto mal, tanto mal, tanto mal, e às vezes é fogo amigo que a gente chama, né? Está dentro do meio e causa tanto problema, tanto sofrimento para a gente, destrói tanta coisa que a gente construiu com tanto custo, que o desejo às vezes é de dizer assim, Deus manda um câncer para esse cara. Não precisa matar não, mas não precisa traz um sofrimento para ele. Às vezes a gente tem assim, esse cara vai cair duro uma hora dessa, a pessoa vai... E você sabe o que mais me arrebenta nessa hora? Porque se eu tivesse um chicote igual daquele que Jesus tinha quando entrou no templo, eu ia dar nas costas. Mas você sabe o que mais me arrebenta? É entender no final da história que esse que causa tanto mal e faz a gente sofrer, é alvo de um amor apaixonado de Deus. E o que eu faço? Que aquele que causa tanto sofrimento, que gera na gente uma dor, é tão amado por Deus, a ponto de ele enviar um único filho naquela cruz. E como é que eu faço agora? Como é que eu posso esperar que Deus faça ele sofrer, se Deus o ama? Como é que o povo pode ter a coragem de apontar o dedo e dizer que ele era um pecador, gente? Porque eles são justos. E o justo não precisa de perdão. O justo não precisa de pecado, de salvação. O justo não precisa de Jesus. O justo é justo. Ele bate no ombro, ele conhece a condição dele, teologicamente falando, ele conhece a condição religiosa dele, mas ele não é um pecador. Porque se ele fosse um pecador, ele ia pagar todos os micos para ter um encontro, quem sabe, singelo, único com Cristo. E o meu desafio a você, eu não cheguei no final do sermão não, é de fato se colocar diante de Deus, como alguém que precisa desesperadamente dele. Sabe, desesperadamente dele ter essa consciência de que nós não somos merecedores do amor de Deus, mas ele nos ama a si mesmo. E ele quer, de fato, que a gente se abra a boca e diga isso para ele, para que ele possa, de alguma forma, se aproximar da gente. Não foi assim quando Jesus se encontrou com Pedro, depois da morte e ressurreição? O que Pedro disse, gente? Vamos lembrar disso. Quando Jesus fala que iria morrer, Pedro diz o quê? Eu irei com você até a morte, se for preciso. Não são essas as palavras de Pedro? E Jesus fala assim, você vai aonde, Pedro? Eu vou até a morte, nunca diga isso. Jesus fala, você vai me trair, Pedro. Eu trair? De maneira nenhuma. O que acontece? A história passa, Jesus é preso, Pedro nega, e aquilo arrebenta com ele. Porque ele sabe que é um impostor. O impostor, Pedro, vai pescar, abandona tudo, volta a fazer o que fazia antes. Mas o que Jesus faz? Chama Pedro. Você me ama, Pedro? O que Jesus queria ouvir, gente? Eu irei com você até o fim. Jesus queria ouvir, você não te ama. É o que Pedro responde.
Você sabe o que Jesus fala para esse homem que não amava ele, que negou ele 3 vezes, que disse que faria e não fez? Conduz as minhas ovelhas. Porque Jesus quer pecadores, não justos. Jesus quer homens e mulheres arrebentados, porque sabem que não precisam, que não têm condições de cuidar de si mesmo. Jesus quer homens e mulheres de joelho, que sabem que não têm condições, porque assim Ele pode cuidar da gente. Assim a gente pode, quem sabe, se aproximar de maneira honesta e não viver uma vida de farsa, viver uma vida apontando o dedo para aqueles que de fato estão buscando um relacionamento sério. A multidão dizia: como pode ele ser hospedado na casa de um pecador? Mas o texto continua e vai dizer para a gente algo maravilhoso. Diz que Zaqueu se levanta, provavelmente aqui já na casa de Zaqueu, e disse a Jesus: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Olha como é que o negócio tem time, sabe? O texto não diz que Zaqueu, 1 ano depois, na hora, Jesus entra na casa dele, e eu não sei o que Jesus fala para ele, que faz com que ele se levante, e aquilo que era a coisa, quem sabe, mais importante na vida dele, que era a riqueza, pois o escritor diz que ele era rico e era alguém que roubava, ele vai dizer: eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres, e a outra metade eu vou restituir a quem eu enganei. Você percebe que no texto o homem que era rico ficou pobre, porque a metade ele dá para os pobres, a outra metade ele indeniza. O que sobra? Não sobra nada. Eu custo a, quem sabe, resistir à ideia de que aquele homem da parábola que encontrou um tesouro enterrado, vendeu tudo que tem por aquele tesouro, não é Zaqueu. Custo acreditar nisso. Porque olha o que está acontecendo com Zaqueu, um homem rico, de poder, de influência. Quando ele se encontra com Jesus, ele se desfaz de tudo. Ele é o oposto do jovem rico. Aquilo não tem mais importância para ele. E eu fico especulando aqui, o que Jesus falou para esse cara, meu amigo? O que ele falou para esse cara, afinal de contas, que gerou esse tipo de mudança? Não é uma mudança que fica, quem sabe, no místico, o Espírito Santo um dia. É algo na hora, sabe? Que rompeu ali a história do cara, que mudou a trajetória. Eu não sei o que Jesus falou para ele, mas eu posso, quem sabe, chegar a algo próximo. Porque a religião não recebia Zaqueu. O judaísmo não queria Zaqueu. Os escribas e fariseus não aceitavam Zaqueu. A sinagoga não era o lugar de Zaqueu. O templo não era o lugar de Zaqueu, porque ele não era alguém querido. E eu posso apostar meus dedos que Jesus entrou na casa daquele homem e diz: Deus te ama apaixonadamente, sendo você quem você é. Eu aposto meus dedos como não foi isso. Um pecador, um ladrão, um canalha do seu tempo. E Jesus diz para ele: Deus te ama do jeito que você é, cara. Você não é alguém que foi esquecido por Deus, não. Ele está olhando para você. Isso é suficiente para ele abandonar tudo. Porque o que adianta ter tesouros amontoados na terra, se aquilo que vai fazer com que a nossa vida tenha propósito para a eternidade, que é o amor de Deus, a gente não conhece. A gente não conhece. Isso vai fazer a diferença na vida desse homem. Porque se for isso que Jesus disse para ele, ele se levanta, mais uma vez, parece um homem de movimentos rápidos, né? Ele se levanta e diz: eu vou dar metade, eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais viver assim. E sabe que isso aqui não é fruto de, quem sabe, a fumaça que enche o templo, né? Ou o espírito que passeia e traz. É uma mudança de atitude, cara. Eu não sei se vocês estão me entendendo, eu não quero tornar isso fisicalista, não. Mas ele entende. Ele entende. E muda. Entende isso? É uma atitude que o cara toma. Eu não quero mais. Eu não quero mais. E diz o texto que Jesus vai dizer assim, versículo 9: hoje a salvação chegou a esta casa. Você sabe que o grego, ele dá, inclusive, a possibilidade de você traduzir: agora chegou salvação nessa casa. Não necessariamente hoje como uma figura de linguagem, mas
por causa da emergência do texto, hoje, agora, chegou salvação a essa casa. Tem outras coisas aqui, eu não vou me demorar, mas a essa casa por quê? Se é com Zaqueu que Jesus está tratando. Por que não hoje Zaqueu foi salvo? Porque toda a casa de Zaqueu foi salva. Toda ela. Ele, sua esposa, seus filhos e quem quer que estivesse debaixo do seu lar foi salvo por causa da postura, da decisão de um homem. Sabe? De entender que o amor de Deus é algo, é o que de maior se pode encontrar nessa vida. E às vezes a gente reclama porque a nossa vida está desse jeito, porque a nossa família está assim. Quem sabe está faltando uma postura nossa, porque os nossos sejam alcançados também através do tipo de vida que a gente está tendo. Olha o testemunho do cara, como é que eu vou discutir com esse cara? Eu até estava falando essa semana, se você me chamar de pecador, eu tenho argumento, sabe? Eu consigo argumentar. Quem sabe, como assim, né? Você está dizendo que eu nasci pecador, mas que culpa eu tenho disso? Pois em nenhum momento eu decidi existir. Então não me culpe. Eu vim à existência sem o meu desejo de existir. Então a culpa não é minha. Se você me chamar de qualquer outra coisa, me acusar, eu tenho desculpa, tenho argumento, dá para discutir. Mas com amor não dá, cara. Não dá. Quando Jesus se aproxima desse homem e diz que ele é amado de Deus, o que ele faz agora? Que tipo de desculpa dá? Que tipo de argumento a gente pode construir com Cristo na cruz, por nós? Não tem. Cai tudo. A gente desmonta, sabe? Sobra muita coisa não. Porque aquilo é algo tão grandioso, tão excelente, tão infinitamente absurdo, que não sobra nada. Por isso que Jesus vai dizer, hoje houve salvação nessa casa. Ele vai dizer mais, ele também é filho de Abraão. Filho de Abraão, porque o povo já não tinha Zaqueu como filho de Abraão, não. Porque a religião do seu tempo, excluiu Zaqueu. Porque Zaqueu era impuro, impróprio. Mas Jesus está falando, esse homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, versículo 10, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, o ministério de Jesus, a vida de Jesus, a obra de Jesus, é de buscar o perdido. O perdido. Você sabe o que é perdido? Perdido era aquilo que estava em um determinado lugar e não está mais. Isso aqui é perdido. Você não perde algo que você nunca teve. O perdido, ele se encontra fora de lugar. Se encontra num lugar que não era para estar. Jesus ele veio para encontrar o perdido. E a minha pergunta é, você é perdido? Você está perdido? Você se encontra perdido? Você está fora de lugar? Você está distante de onde é o lugar certo de você estar? Você está, quem sabe, indiferente, se encontrando em um lugar não sendo o lugar original em que você deveria? Isso serve tanto na nossa decisão para com Jesus, isso serve tanto no nosso relacionamento para com Deus, isso serve tanto para o tipo de vida que a gente quer ter no reino de Deus. Você se encontra onde? Perdido. É o lugar que você está hoje. Você está se esforçando, colocando sua força em outras coisas que não o reino de Deus. Você está priorizando qualquer outra coisa que não seja Cristo. Você está perdido. Você está fora de lugar. Não entre nessa de achar que o perdido é o cara que está na perdição lá. Não necessariamente. Perdido é aquele que já não está mais no lugar original. Como a parábola do filho pródigo, aquele que foi embora, gastar o dinheiro com as prostitutas, com a promiscuidade, mas o pai estava aqui esperando ansiosamente o retorno do filho. E quando o filho se aproxima lá, quem sabe conjecturando que tipo de desculpa daria para o pai nem espera, corre ao encontro dele, se lança no pescoço dele e diz, hoje o meu filho retornou, porque estava morto, estava perdido, e voltou. Esse é o ministério de Cristo, os perdidos, porque justos não precisam de salvação. Eu sou perdido. Eu sou um impostor. Sou. Tantas e tantas vezes
vomito uma espiritualidade que não tenho, invento uma carapaça, quem sabe, para me distanciar de quem eu realmente sou, porque se as pessoas me conhecerem, quem sabe sequer vão me querer nas suas casas. Mas eu preciso confessar isso diante de Jesus, que eu sou quem sou. Quando Ele me chamar pelo nome, quando chamou Zaqueu, Ele vai chamar quem eu sou de verdade, e não quem eu quero que as pessoas achem que sou. Aí a gente se encontra nu, despido, e aí Ele nos toma nos braços, nos toma nos seus braços e cuida de nós. Amém? Meu desafio para você é subir nessa árvore. Sai da multidão, cara. Sai da neblina. Sai daquilo que te ofusca. Se expõe. Diante de Deus se expõe. Admite quem você é, os pecados que você comete. Deus, eu preciso de você. Que é a única maneira dele cuidar da gente. Eu contava, para encerrar, na escola bíblica, um episódio que eu li no livro do Brennan Manning, que ele fala que na época que ele estava no Alcoólicos Anônimos fazendo um tratamento, chegou um homem rico para fazer parte do grupo, né? Tinha também problema com bebidas. E quando ele é questionado sobre como era o hábito dele, e ele vai dizer que não, eu bebo 2 de manhã, 2 drinks na hora do almoço, 2 na hora de dormir, só isso, são drinks caríssimos. Era um homem rico. E ele começa com uma certa arrogância no grupo, no meio do grupo, até que então o líder lá dos Alcoólatras Anônimos, ele vai perguntar, você já teve, a bebida já trouxe algum problema com a sua família? Ele vai dizer, não, nunca tive problema. Eu nunca tive problema com a minha família, nem com a minha filha. Então esse homem que estava liderando o grupo liga para sua esposa. E aí pergunta, eu sou o que está tratando o seu marido aqui, eu queria fazer uma pergunta, ele já teve algum problema com a filha? Diz que a mulher respira fundo e em choros conta a história que no aniversário da menina de 7 anos, ele sai para comprar um presente para a menina é super feliz, e no retorno para casa ele deixa ela no carro, num frio de neve, e vai beber com os amigos para comemorar, esquece a filha no carro, o motor desliga, a menina perde o polegar, perde o dedo da outra mão por causa do frio, fica surda por causa do seu vício. E nesse momento em que a esposa está contando a história, aquele homem que estava numa negação de quem era, cai no chão de 4, chorando, soluçando que não conseguia falar, porque a sua mentira foi descoberta. Então o líder dos Alcoólatras Anônimos vai dizer, vai embora daqui, porque eu não quero mentirosos aqui. Porque a única maneira de eu tratar você é admitindo quem você é. E é isso que a gente é. Alcoólatras, imorais, imundos. Mas Deus nos ama do jeito que a gente é, e é necessário nos desnudarmos diante dele. Acabar com a farsa, para que ele nos convide a estar com ele. Amém? Vamos orar?